estarmos aqui nesta noite na presença do Senhor, na presença do nosso Deus, na casa do Senhor. É maravilhoso demais, amados. Não tem coisa melhor no mundo do que a gente estar na presença de Deus. Não tem coisa melhor no mundo do que a gente estar na casa do Senhor. Eu fico contemplando a presença de Deus sobre as nossas vidas. É maravilhoso demais. Eu me sinto feliz em estar na casa de Deus. Particularmente eu me sinto feliz por mais uma oportunidade que Deus me concede de estar na casa dele, para buscar, para louvar, para engrandecer e exaltar o nome dele. Então, por isso que nós estamos aqui, para louvar, adorar ao Senhor no nome de Jesus. É maravilhoso demais, é gratificante demais a gente estar na presença do Senhor nosso Deus, para cultuar a Ele. Hoje, amados, nós estamos na quarta-feira, aonde falamos do avivamento, culto de avivamento, sobre o Espírito Santo de Deus, o boa noite Espírito Santo, e agora com mais o óleo da unção, aonde vamos estar levando para casa. E nesta noite Deus colocou algo em meu coração, uma palavra para ser ministrada nesta noite no nome de Jesus. E eu quero compartilhar umas verdades sagradas da parte de Deus para o coração dos amados irmãos a respeito do Espírito Santo de Deus. Porque nós precisamos entender algo, amados. Nós estamos na casa do Senhor e nós precisamos estar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ter o Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos buscar o Espírito Santo e ter certeza se de fato e de verdade nós temos o Espírito Santo em nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo de Deus sobre nós. E essa é a realidade que nós precisamos a cada dia, a cada instante, buscar e entender ao Senhor, buscar e entender o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O que é ser cheio do Espírito Santo? O que é ter o Espírito Santo sobre as nossas vidas? O que é ter o Espírito Santo? Porque muitas das vezes as pessoas ouvem falar do Espírito Santo. Muitas das vezes as pessoas ouvem falar que existe o Espírito Santo de Deus. Muitas das vezes as pessoas ouvem falar que existe o Espírito Santo, mas poucas as pessoas têm experimentado a presença do Espírito Santo, têm sentido essa presença sobre a vida, têm tido a real certeza de que realmente tem o Espírito Santo. Porque muitas pessoas, muitas das vezes podem pensar assim, ou tem muitas pessoas, porque quando eu comecei a minha caminhada na fé, quando eu comecei a vir à igreja, eu ficava imaginando o que é o Espírito Santo. Eu via as pessoas falarem, eu via os pregadores, os pastores, obreiros pregando, falando do Espírito Santo, e eu ficava imaginando o que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? E quantas são as pessoas que muitas das vezes estão dentro das igrejas, ou muitas das vezes tem muito tempo que se tornou uma pessoa que busca a Deus, se tornou uma pessoa que está com frequência na igreja, mas que muitas das vezes, de fato e de verdade, ele não tem o Espírito Santo. De fato e de verdade, ele não tem o Espírito Santo. E hoje, nesta noite, nós vamos aprender algumas evidências de que realmente a pessoa tem o Espírito Santo. Porque são várias evidências. Se eu fosse falar aqui de evidências de quem tem o Espírito Santo, nós iríamos passar a noite falando de evidências, porque são muitas evidências, mas eu vou falar aqui só algumas, para que você possa ter, de fato e de verdade, a certeza e a convicção de que realmente você tem o Espírito Santo sobre a sua vida.
Se realmente você tem o Espírito Santo sobre você, se realmente o Espírito Santo de Deus, ele habita sobre você. Porque muitas das vezes ouvimos falar, nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele quer fazer morada em nós. O Espírito Santo, ele faz morada em nós. Mas muitas das vezes podemos pensar e imaginar como que o Espírito Santo vai fazer morada em mim. Como que eu tenho essa certeza de que o Espírito Santo de Deus realmente ele mora e ele habita em mim? Porque entenda isso. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa que vem nos visitar de vez em quando. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa que ele vai avisar o dia que ele vai vir à sua casa. O Espírito Santo não é uma pessoa que vai chegar de surpresa sobre a sua casa. O Espírito Santo não é um visitante que vai vir para visitar a sua casa e depois, com o passar do tempo, ele ir embora. Não, o Espírito Santo, ele quer fazer morada. Morada em nós. Onde eu estiver, onde você estiver, o Espírito Santo de Deus tem que estar com você, tem que estar em você. O Espírito Santo de Deus é isso. Não é visitar, não é só eu vir à igreja e eu sentir aquela presença e tal. Não, ali eu tive o Espírito Santo. Mas depois que eu saí da igreja, não tem o Espírito Santo, não. O Espírito Santo de Deus, ele não quer visitar, ele quer fazer morada. Fazer morada. E nós precisamos, de fato e de verdade, estar preparado para que o Espírito Santo possa morar em nós. Possa morar em nós. Se nós somos templo do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele quer fazer morada em nós. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Ele não habita em templo sujo. Precisamos limpar o templo para que o Espírito Santo, ele possa morar. Ele possa morar. E entenda algo, amados. Muitas das vezes pensamos, não, o Espírito Santo, ele quer morar em nossa casa. Eu tenho que limpar a minha casa, eu tenho que varrer a casa, eu tenho que tirar a sujeira da casa, porque o Espírito Santo, ele quer morar ali, ele quer morar na minha casa. Não, o Espírito Santo, ele quer morar em nós. Não é na casa lá feita de parede e tal, aquela não. Ele quer morar em nós. Nós somos a casa, o templo, que o Espírito Santo, ele quer morar e habitar. Quando a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não habita aonde há pecado, aonde há coisas erradas, aonde há práticas de coisas que não agradem a Deus. Então o Espírito Santo, ele não habita. Aonde há um coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor, de ressentimento, um coração cheio de coisas que não consegue perdoar, liberar perdão, coração cheio de coisas ruins do passado, não tem como o Espírito Santo de Deus fazer morada. Tem que haver uma limpeza para que ele possa morar. Então entendemos isso. Nós precisamos nos purificar, buscar a Deus, nos limpar, para que o Espírito Santo, ele possa fazer morada em nós, amém? Foi só a introdução, ainda não é a pregação não. Você que trouxe a Bíblia, abra comigo aí no Evangelho de João. No Evangelho de João, aleluia. No Evangelho de João, glória a Deus, aleluia, Jesus. O nosso Deus é poderoso e ele se faz presente na casa. O nosso Deus é poderoso e ele se faz presente neste lugar, aleluia. Evangelho de João, capítulo 16. Capítulo 16, nós vamos entender o que de fato e de verdade é o Espírito Santo e o que o Espírito Santo, ele faz em nós, o que ele faz em nós e o que ele faz através de nós. João capítulo 16. João capítulo 16. Evangelho de João capítulo 16, verso de número 8. A Bíblia diz assim,
João 16, verso 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juiz. Só aí, só esse versículo, do pecado, da justiça e do juiz. Ergue a sua cabeça e olhe aqui para mim e ouça atentamente. Uma das coisas que o Espírito Santo de Deus faz é convencer a pessoa do pecado, convencer a pessoa do erro. Quando a pessoa ele tem o Espírito Santo, ele é convencido do que é errado, porque o Espírito Santo faz isso, faz a pessoa convencer do que é errado, do pecado. Pastor, o que é convencer? É você saber o que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é pecado. E nesta noite, eu quero perguntar a você, você não vai responder para mim, você vai responder para você. Você é convencido pelo Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus tem convencido você de alguma coisa? De algo que talvez você ia fazer, mas era errado, de algo que talvez você ia fazer, mas era pecado, mas o Espírito Santo de Deus te convenceu que aquilo ali era pecado e você não praticou, e você não fez. Isso é a pessoa ter o Espírito Santo de Deus, é a pessoa ser direcionado, aleluia, pelo Espírito Santo. Ele convence a pessoa do que é certo e do que é errado. Mas tem pessoas que não querem ser convencido pelo Espírito Santo. Tem pessoas que querem convencer o Espírito Santo. Aí fica difícil. Tem pessoa que não é, entenda isso aqui, tem pessoa que não é convencido pelo Espírito Santo, mas ele quer convencer o Espírito Santo. Pastor, como é que é isso? Quando eu sou convencido pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo vai fazer eu entender que algo ali que não agrade a Deus é errado. Agora, quando a pessoa quer convencer o Espírito Santo, ele quer dizer para o Espírito Santo que aquilo ali é certo, mas que de fato é errado. Que de fato é errado, entenda isso. Nós precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo. Pastor, e quando é que eu sou convencido pelo Espírito Santo? Quando você sente paz dentro de você. Quando você vai fazer algo e é errado, e você diz, não, isso aqui é errado. Aparentemente parece ser bom, mas é errado. O Espírito Santo me convenceu que isso é errado. Eu não vou fazer, não vou praticar. Por mais que pessoas tenham me influenciado a eu fazer, mas eu não vou fazer isso porque isso é errado. Você vai sentir paz dentro de você. Você vai sentir paz dentro de você. Isso é você ser convencido pelo Espírito Santo. Isso é eu e você sermos convencidos pelo Espírito Santo. E não tentar convencer o Espírito Santo. Tentar dizer que o que é errado é certo. E tem pessoas que dizem, não, eu sirvo a Deus, eu tenho o Espírito Santo de Deus habita em mim, mas tem algo que é errado, que ele está praticando o que é errado, e por mais que ele é alertado na palavra, mas ele quer convencer que aquilo ali é certo. Eu digo isso porque eu já tenho encontrado na minha caminhada com Deus, na minha caminhada na fé, eu tenho encontrado pessoas que se diz conhecedores da palavra, pessoas que se diz ter o Espírito Santo de Deus e querer combater a palavra, querer convencer que algo que é errado é certo, mas não é. Mas não era, amados. E quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, nós sentimos paz. Outra coisa, o Espírito Santo, a Bíblia diz aqui, em João 16, 8, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele já veio, o Espírito Santo já veio, ele quer habitar em nós. O Espírito Santo, ele não vai vir, ele já veio. Porque quando Jesus partiu, ele disse para os discípulos, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar a Ele para que Ele mande um Consolador, aleluia, que é o Espírito Santo.
Então ele não vai vir. Eu não vou esperar que o Espírito Santo vai vir. Não, ele não vai vir, ele já está aqui. Aleluia. Ele já está aqui. Então está dizendo isso aqui. Então o Espírito Santo, ele nos convence. Pastor, eu tenho um Espírito Santo. Então ele vai te convencer que algo é errado. Ele vai convencer dentro de você. Quantas vezes o Espírito Santo tem feito isso comigo? Quantas vezes o Espírito Santo tem feito isso comigo? Refreado a minha língua, trancado a minha boca, para mim não falar algo que não agrade a Deus. Talvez a vontade da carne até vem, mas o Espírito Santo brada mais forte. Ele brada mais forte. E nós precisamos entender isso. Nós temos que ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa procura ser convencido pelo Espírito Santo, isso não quer dizer que não peca, mas vai evitar as práticas pecaminosas. Vai evitar as práticas de coisas que não agradam a Deus, que não agradam ao Criador. Então entenda isso, o Espírito Santo de Deus, ele convence. Outra coisa que o Espírito Santo de Deus, ele faz, ele transforma. Aleluia. Ele transforma. Tem pessoas que dizem, eu tenho o Espírito Santo, mas você olha, a vida da pessoa não é transformada. A pessoa diz, eu tenho Deus, eu busco, eu tenho o Espírito Santo, mas não tenho uma vida transformada. E o Espírito Santo de Deus, ele transforma. Eu digo isso por experiência própria e por testemunho de pessoas que têm entregado a vida e que têm buscado viver na presença e têm a vida transformada a cada dia. Porque é isso que o Espírito Santo de Deus, ele faz. Ele transforma as nossas vidas a cada dia, a cada instante. Aleluia. Quando ele habita em nós, ele transforma as nossas vidas a cada instante. Outra coisa, o Espírito Santo, ele não é emoção. Entenda isso. O Espírito Santo de Deus, ele não é emoção. O Espírito Santo de Deus, ele é real. E ele vive e ele quer habitar em nós. Ele não é emoção. Eu falei aqui no início, o Espírito Santo de Deus, ele não só visita, ele faz morada. Agora tem pessoas que é cheio de emoção e diz, eu tenho o Espírito Santo. E muitas das vezes, de fato e de verdade, não tem. Então o Espírito Santo não é emoção. Porque a pessoa não pulou, porque a pessoa não rodou, porque a pessoa não falou em línguas, então essa pessoa não tem o Espírito Santo. Negativo. Não estou aqui dizendo que muitas das vezes quem pula, quem fala em línguas, quem rodeia não tem o Espírito Santo. Não saia daqui dizendo, não, o pastor falou que quem fala em línguas não tem o Espírito Santo. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é porque a pessoa muitas das vezes não fala em línguas, muitas das vezes não pula, não roda. Isso não quer dizer que a pessoa não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele habita em cada um de nós, conforme a oportunidade que nós vamos dando para ele habitar. Ele não é invasor. Ele não vai invadir a vida de ninguém. Ele não é invasor. Então ele não é emoção. Tem pessoas que muitas das vezes está cheio da emoção e está dizendo, eu tenho o Espírito Santo. E muitas das vezes começa ali, mas a vida não é transformada. Então não é Espírito Santo. E talvez tenha outra pessoa que está ali, na tranquilidade, buscando, entregando a vida, se enchendo, ali na tranquilidade, sendo cheio, o Espírito Santo habitando, a vida transformando. Por onde ele passa tem transformação, por onde ele passa tem testemunho, por onde ele passa tem vida mudada. Então isso é o Espírito Santo de Deus. Entenda isso, amado. Espírito Santo não é emoção. A emoção é o que, pastor? Que muitas das vezes a pessoa não tem o Espírito Santo e ele quer demonstrar para as pessoas que tem. Eu não preciso demonstrar para ninguém que eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso demonstrar para o meu pastor que eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso demonstrar para o irmão que está do lado que eu tenho o Espírito Santo. Eu não preciso demonstrar para o irmão que está na minha frente que eu tenho o Espírito Santo.
Não, eu tenho que demonstrar isso para Deus. Deus tem que olhar para mim e ver em mim realmente que eu tenho o Espírito Santo através dos frutos do Espírito Santo que há sobre as nossas vidas. Não é sobre emoção. A Bíblia não fala sobre emoção. A Bíblia fala sobre Espírito Santo, sobre ser cheio. A Bíblia fala dos frutos do Espírito. Às vezes a pessoa é cheia de emoção, mas não tem o fruto do Espírito Santo, que nós vamos chegar lá. Não tem o fruto do Espírito Santo, não é emoção, não é aparência. Ele não é aparência, não, ele é real, ele existe. Ele não é aparência de forma nenhuma. Eu não tenho que me aparentar ter o Espírito Santo. Eu tenho que fazer por onde ter o Espírito Santo. Não é eu aparentar, eu demonstrar para a igreja que eu tenho, eu demonstrar para o irmão que eu tenho, não, porque não é emoção, não é aparência, é real. Ele existe e Ele quer habitar em cada um de nós. Ele quer habitar em cada um de nós. Eu vou apressar um pouco por causa do horário. Quando, ouça isso aqui, agora que eu vou falar a primeira evidência que a pessoa tem o Espírito Santo, eu vou falar 3. Vou falar a primeira agora. A primeira evidência das 3 que eu coloquei aqui, que uma pessoa tem o Espírito Santo. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem o que, pastor? Ele tem certeza da sua salvação. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem certeza da salvação. Ele tem certeza para onde ele vai quando o ponteiro do relógio da vida dele parar na terra. Ele tem certeza para onde ele vai. Então essa é uma das evidências de quem tem o Espírito Santo. Talvez você pergunta para a pessoa: você vai se salvar? Ah, eu não sei. Você tem certeza da sua salvação? Ah, eu não sei se eu tenho certeza da minha salvação. Quando eu partir daqui, só Deus sabe para onde eu vou. Não, se eu tenho o Espírito Santo, se o Espírito Santo de Deus habita em mim, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho certeza para onde eu vou. E nós vamos ver isso aqui em Romanos. Olha o que a Bíblia diz em Romanos. Olha o que a Bíblia vai dizer em Romanos. Olha o que a Bíblia diz em Romanos. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso de número 16. Olha o que a Bíblia diz, ó. Romanos capítulo 8 diz assim, ó: o mesmo Espírito testifica com nosso espírito de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo, quando a pessoa ele tem o Espírito Santo, ele tem certeza, é testificado dentro dele. Ele tem certeza da salvação. Ele tem certeza da salvação. Ele tem certeza para onde ele vai quando partir daqui. Então, uma das coisas que nós temos que ter é certeza da nossa salvação. Se a pessoa tem dúvida para onde ele vai quando ele partir daqui, ele precisa buscar a Deus, entregar a vida a Jesus e reconhecer Jesus como Salvador. Para que o Espírito Santo de Deus possa habitar nele e ele ter certeza da salvação. A Bíblia diz: o mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, vai testificar, aleluia, que você é filho de Deus. E nós sabemos que filho de Deus é aquele que reconhece Jesus como filho de Deus e o aceita e o adora. Tem muitas pessoas reconhecendo o outro Jesus. Tem muitas pessoas prostrando diante de um Jesus que está morto, pendurado em uma cruz, e dizendo: esse Jesus aqui salva. E o Jesus que salva não é o que está morto, pendurado na cruz, é o que morreu e ressuscitou. Esse é o único que salva. É o único caminho que nos leva a Deus, é Jesus. Então, quando a pessoa ele tem o Espírito Santo, ele tem certeza da salvação, ele tem certeza
para onde ele vai. E eu pergunto para você, não me responda. Se você partisse hoje, se o ponteiro do relógio da sua vida parasse hoje, para onde iria a sua alma, o seu espírito? Se você partisse hoje, se você deixasse este mundo hoje, para onde você iria? Não me responda, responda para você. Pastor, eu tenho dúvida, eu não tenho certeza. Então corra para os pés de Jesus enquanto é tempo. Então corra para os pés de Jesus enquanto é tempo. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem certeza da salvação. A outra evidência foi a que eu falei lá em João, capítulo 16, do verso 8. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele é convencido do pecado. Ele é convencido pelo Espírito Santo. Se a pessoa é daquelas pessoas que não é convencida pelo Espírito Santo, precisa ser convencida pelo Espírito Santo, que a própria Bíblia diz isso. A própria Bíblia vai dizer isso. Então busque ao Espírito Santo. Entenda isso aqui, amado. A maior obra, ouça isso aqui, ó. A maior obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o arrependimento. É o arrependimento. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele se arrepende. Ele reconhece. Tem pessoas que dizem, eu não me arrependo do que eu fiz. Tem pessoas que muitas das vezes maltrataram alguém e dizem, eu não me arrependo do que eu fiz. Ou tem pessoas que muitas das vezes é maltratada por alguém e dizem, eu não perdoo aquela pessoa. Jamais eu vou perdoar. Eu já encontrei pessoas assim, amados. Eu falei isso aqui em uma das minhas ministrações. Eu encontrei pessoas que disseram assim, que se para mim ir para o céu, eu tenho que perdoar alguém, sabe que eu não vou para o céu. Sabe que eu não vou para o céu, porque eu não vou perdoar. E se tem uma coisa, eu digo para vocês, diante de Deus, se tem uma coisa que eu aprendi na minha caminhada para com Deus, foi perdoar as pessoas, não guardar mágoa no meu coração. Não guardar mágoa no meu coração, porque a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus é assim. Jamais ele vai guardar mágoa. Jamais ele vai dizer eu não perdoo. Ou jamais ele vai dizer eu não me arrependo. Então a maior obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o arrependimento e a santificação. Nós precisamos nos arrepender dos pecados a cada dia e procurar nos santificar diante de Deus, diante do Senhor. Então a maior obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa é o arrependimento. É o arrependimento e a santificação. Porque sem arrependimento não tem salvação não, amados. Sem arrependimento não tem como a pessoa se salvar. Sem o arrependimento não tem como haver salvação. Olha o que a Bíblia diz para a gente orar em Lucas capítulo 13. Para a gente orar no Evangelho de Lucas. Olha o que a Bíblia diz, ó. Porque sem arrependimento não tem salvação. Lucas capítulo 13. Olha o que a Bíblia vai dizer. Olha o que a Bíblia diz, ó. Lucas capítulo 13. Aleluia, Jesus. Lucas capítulo 13, para a gente orar. Olha o que a Bíblia diz. Lucas 13. Evangelho de Lucas 13, verso 3 diz assim, olha. Não vos digo
Antes, se vos não arrependestes, todos de igual modo perecerei. Aqui não está dizendo, se vocês não se arrependerem, vocês vão ser salvos. Não. Está dizendo aqui, ó, perecerei. Então nós precisamos nos arrepender. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele se arrepende. A pessoa que tem o Espírito Santo, ele se arrepende. Então quando não tem espírito, quando não tem arrependimento, não tem salvação. E sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então nós precisamos fazer isso, amados. Precisamos entender o que é o Espírito Santo sobre a sua vida. O que o Espírito Santo de Deus faz sobre a sua vida. Eu creio que nesta noite, Deus, ele ministrou ao seu coração. Se coloque de pé, que eu quero orar por você. Aleluia. O nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é santo, aleluia. Talvez você que está aqui nesta noite, você diz assim, pastor, eu tenho dificuldade de me arrepender. Eu quero que você feche o teu olho neste momento. E você vai levar o teu pensamento a Deus aí onde você está. Aleluia. Talvez você está aqui nesta noite e você diz, pastor, eu tenho dificuldade, pastor, de arrepender. Ou talvez você que está aqui nesta noite e você diz assim, pastor, muitas das vezes eu sou cheio de emoções, mas de fato eu sinto um vazio que precisa ser preenchido. Talvez você que está aqui nesta noite diz assim, pastor, eu preciso ser transformado. Ou eu preciso ser transformado. Aleluia. Talvez você que está aqui nesta noite diz assim, pastor, eu não tenho certeza da minha salvação. Eu não tenho certeza para onde eu irei quando eu partir daqui. Ou talvez você que está aqui nesta noite, você diz assim, eu quero sentir o Espírito Santo, aleluia. Ou talvez você que está aqui nesta noite, você diz assim, eu quero ter essa experiência do Espírito Santo fazer morada em mim, aleluia. Ou talvez você que está aqui nesta noite, você diz, pastor, tem algo em mim que tem impedido do Espírito Santo habitar. Tem algo em mim, pastor, que estou tendo dificuldade de tirar, porque está impedindo do Espírito Santo de Deus habitar, aleluia. Nesta noite, o Espírito Santo de Deus vai testificar o seu coração, aleluia. O que você tem que fazer para que Ele possa fazer morada em você, aleluia. Neste momento você não preocupe com o irmão que está do seu lado. Não preocupe com os obreiros que estão no corredor. Não se preocupe com o irmão que está na sua frente, nem com o irmão que está atrás de você. Foque em Deus agora, aleluia. Foque somente nele, aleluia. O seu negócio não é comigo. O seu negócio não é com os obreiros. O seu negócio não é com o irmão que está do seu lado. O seu negócio é com Deus, aleluia. Somente com Ele. E o Espírito Santo, Ele não quer fazer visita. O Espírito Santo, Ele não vai vir, Ele já está aqui, aleluia. O Espírito Santo, Ele não vai ser enviado, Ele já foi enviado, aleluia. Oh Deus maravilhoso, Deus santo, o Senhor é o Deus que sonda, o Senhor é o Deus que conhece os corações. Meu Deus, e nesta noite aqui está a tua igreja, o teu povo, os teus filhos, as tuas filhas diante do Senhor, buscando ao Senhor esta noite, Pai. Meu Deus, eu não sei como é que está o coração, a vida desta pessoa, mas o Senhor é o Deus que sabe. Eu não sei o que esta pessoa está almejando esta noite, alcançar do Senhor. Eu não sei o que esta pessoa está almejando esta noite, a alcançar do Espírito Santo, mas eu sei que o Senhor sabe, aleluia. E nesta noite, meu Deus,
Começa a tocar sobre a vida do teu povo. Comece a falar com Deus, igreja. Eu sei que você sabe falar com Deus. Eu sei que você sabe falar com Deus. Comece a falar com Ele agora, aleluia. Este culto é um culto de avivamento, e você não pode sair daqui da forma que você chegou, aleluia. Oh, calabassurecantaramanai. Deus poderoso, Deus santo, Espírito Santo de Deus, Deus poderoso, toca sobre a tua igreja, toca nesta vida, Pai, que tem buscado ao Senhor agora neste momento. Esta pessoa que tem dito para o Senhor a dificuldade que Ele tem tido de perdoar. Esta pessoa que tem dito para o Senhor a dificuldade que Ele tem tido de liberar perdão, Pai, começa a tocar agora, aleluia. Começa a dar força a esta pessoa, Pai. Começa a dar força a esta pessoa, Pai. Esta pessoa, meu Deus, que muitas das vezes tem dito para o Senhor: eu tenho sido cheio de emoção, mas que o Senhor nesta noite, aleluia, possa liberar o teu Espírito sobre a vida desta pessoa, Pai. E que nesta noite você seja cheio do Espírito Santo. Que nesta noite você seja cheio do Espírito Santo. Que nesta noite você seja cheio do Espírito Santo. Que nesta noite você seja cheio do poder de Deus. Que nesta noite você seja cheio da unção. Que você seja renovado. Que você seja batizado pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo de Deus possa te batizar nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito Santo de Deus, ele se faz presente na casa. O Espírito Santo de Deus, ele se faz presente na casa. Aleluia. Quanto mais você glorifica, a glória de Deus desce sobre a sua vida. Quanto mais você glorifica, a glória de Deus desce sobre a sua vida. Meu Deus, no nome de Jesus, Pai, nós queremos ter as evidências do Espírito Santo em nós. Nós queremos ter o Espírito Santo nem só na tua casa. Nós queremos ter o Espírito Santo nem só aqui na igreja, mas nós queremos ter o teu Espírito Santo aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, por onde passar, por onde a gente passar, nós queremos ter o Espírito Santo. Por onde a gente passar, nós queremos ter o fruto do teu Espírito. Nós queremos ter o fruto do teu Espírito. Por onde a gente passar, por onde a gente colocar a planta dos nossos pés, que o Espírito Santo do Senhor vem estar com cada um de nós, aleluia. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer morada em cada um de vocês. Que onde vocês colocar a planta dos pés de vocês, o Espírito Santo vem estar com vocês. Aonde você estiver, que o Espírito Santo vem estar iluminando os teus caminhos, iluminando a sua mente, te direcionando, mostrando o caminho que você deve seguir, mostrando os caminhos da verdade, iluminando a tua mente, para que você possa falar a verdade, viver a verdade, vivenciar a verdade, aleluia. Deus poderoso, Deus santo, Pai, graça nós te damos, meu Deus, pelo teu poder. Graça nós te damos, meu Pai, pela tua unção, pela tua glória ter sido liberada neste lugar, ó Pai. Que cada um de nós venha sair daqui convicto. Cada um de nós venha sair daqui convicto de que o Espírito Santo, ele faz morada em nós. Aleluia. Só você que crê, dê um aplauso e glorifique ao Senhor. Não precisa sentar, já estamos encerrando. Eu não podia encerrar essa ministração sem perguntar: tem alguém aqui esta noite que quer entregar a vida a Jesus? Você que está aqui esta noite que diz assim: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero aceitar Jesus como Salvador da minha vida. Tem alguém de vocês aqui? Se tiver, levante a sua mão que eu quero orar por você. Ou se tem alguém que diz: eu quero reconciliar com Jesus, eu quero reconciliar. Se tiver, eu quero orar por você.
E se tiver alguém que quer entregar a vida a Jesus, pastor, eu quero reconhecer Jesus como Salvador da minha vida. Eu quero reconhecer Jesus como Filho de Deus e que só Ele salva. Se você quiser entregar a vida a Jesus, eu quero orar por você. Amém. Graças a Deus. Nós vamos encerrar, amados. Mas você saia daqui hoje convicto da certeza da sua salvação. Porque quem tem o Espírito Santo tem certeza da salvação. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem certeza que vai ser salvo. Eu vou orar, nós vamos orar agradecendo a Deus. E depois da oração, você vai fazer uma fila aqui no corredor da igreja. Vai passar por aqui, eu vou estar ungindo vocês. Vocês vão estar pegando o óleo ungido no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Levante as suas mãos para os céus. Pai, nós te damos a honra, te damos a glória e te damos o louvor. Meu Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, pelo teu poder. Obrigado pela tua unção, ó Pai. Obrigado por cada vida que veio aqui esta noite. Meu Deus, leve o teu povo de volta para casa, debaixo da unção do Senhor, guardando, livrando e protegendo de todo mal, no nome de Jesus. E você que crê, diz amém. Glória a Deus. Pode fazer a fila enquanto eles louvam ao